Neste vídeo eu gostaria de falar sobre o sábado. O destaque na Bíblia sobre o sábado, a importância. Então, podemos ver na Bíblia que o termo sábado deriva de um verbo hebraico que significa descansar ou cessar toda atividade. O sábado, ou o dia do repouso, é a referência ao descanso de Deus que surgiu na criação. Esta é a primeira vez que nós encontramos a referência ao sábado e o motivo do sábado. Note, foram acabados os céus e a terra, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. O sábado não é, portanto, um sinal meramente judaico. Só mais tarde Deus ordenou o sábado como sinal da aliança eterna entre ele e o seu povo. Note o que é dito na Bíblia a respeito do sábado também. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. É bem explícito que o sábado foi dado diretamente, especialmente para a nação de Israel, como um sinal. É interessante ler 3 passagens no livro de Êxodo que falam do dia do repouso, ou sábado. Esse dia é sempre mencionado em relação às grandes intervenções de Deus com respeito ao seu povo. Primeiro nós temos o dom do maná no deserto e a expressão da graça do Deus fiel que se preocupa com seu povo. Note o que nós encontramos lá em Êxodo. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Assim descansou o povo no sétimo dia. Segunda ocorrência está, e foi dado, foi quando Deus deu a lei. O dom da lei é a expressão das exigências de Deus, aos quais o homem é incapaz de cumprir. O quarto mandamento declara: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. E terceiro, nós temos o dom de recursos para a edificação do tabernáculo. É a expressão do desejo de Deus de habitar entre o seu povo. Note o que nós temos em Êxodo capítulo 31. Certamente guardareis os meus sábados. O sétimo dia vos será santo. O sábado do repouso solene ao Senhor. Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 17. E no capítulo 35, versículos 1 e 2. Desse modo, quer trate da graça de Deus ou da incapacidade do homem de obedecer a Deus, ou mesmo do desejo de Deus de habitar entre os homens, o sábado é mencionado como sinal do propósito divino de introduzir o homem em seu repouso. Está claro que o sábado pertence à primeira criação. Está escrito que quando Deus terminou sua obra, ele descansou no último dia, no sétimo dia, o dia de sábado. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Contudo, esse repouso foi de curta duração. Esse repouso que Deus descansou, e o homem também devia ter prazer e gozar. Pensando no primeiro Adão e Eva, devia continuar nesse descanso de Deus. Mas foi de pouca duração. A criação foi arruinada, desgraçada por causa da transgressão do homem, o primeiro Adão. Como Deus, desde então, pôde descansar em meio de um ambiente caracterizado pelo pecado, pela miséria e pela morte. Deus ainda trabalha a fim de fazer o homem feliz, introduzindo-o em seu descanso. Isto é o que o Senhor Jesus declarou depois de curar um enfermo no dia do repouso. Note o que ele diz: meu Pai trabalha até agora,
e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Assim é como o Senhor continua trabalhando, curando e livrando, e isso frequentemente no dia do repouso. Não é Ele, o Filho do Homem, Senhor também do sábado? Ele podia dispor de como achasse conveniente desse dia. Ele podia se dispor dele como ele achasse conveniente. Nós vemos que os judeus muitas vezes questionavam a atitude dele agindo no sábado. Note Marcos capítulo 2, versículo 28. Foi de lugar em lugar fazendo o bem o Senhor Jesus, até que chegou o dia da grande obra da salvação do homem. Morreu na cruz e significativamente passou o dia do repouso na sepultura. Ressuscitou no dia seguinte, o primeiro dia da semana. Um novo dia resplandeceu, o de uma nova criação, o da entrada no período da graça, o primeiro dia da semana. A primeira criação, e com ela a lei e o dia do repouso, acabou-se com a morte de Cristo. Por isso o dia do repouso não tem mais razão de ser. É um erro, uma injustiça, forçar um filho de Deus a guardar o sábado nos dias de hoje. Uma nova criação, a criação de Deus, da qual Cristo é o princípio, como temos Apocalipse capítulo 3, versículo 14, surgiu depois de sua ressurreição. Assim, pois, é outro dia que o crente é chamado a respeitar, não guardar, mas respeitar. O primeiro dia da semana, não o último, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. As Escrituras falam frequentemente do dia do repouso, mas raramente do domingo. Contudo, este dia é mencionado uma vez pelo menos nas 4 partes que constituem o Novo Testamento, o que faz ressaltar ainda mais sua importância. Vamos analisar agora algumas vezes da ocorrência do primeiro dia da semana. Primeiramente nos Evangelhos, note o que é dito. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. João capítulo 20, versículo 1. O segundo que nós podemos analisar na Bíblia é no livro de Atos. Note, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Atos capítulo 20, versículo 7. Terceira ocorrência, nas epístolas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, ou seja, no domingo, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Isto estava falando sobre o donativo para ser dado na hora da reunião da igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E quarto, e por último, nossa análise está em Apocalipse. Note que é dito: achei-me em espírito, a respeito de João, no dia do Senhor. Dia do Senhor aqui em latim é Dies Domini. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Desta expressão latina veio a palavra atual domingo. Hebreus capítulo 4, versículo 9 atrai-nos a atenção, pois diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Deus descansou depois das obras da criação, mas esse descanso, por causa do pecado do homem, não durou muito tempo. Josué introduziu os filhos de Israel em Canaã, mas por causa de sua infidelidade, da infidelidade do povo, não conheceram o verdadeiro descanso. Resta, portanto, um descanso sabático, não um novo sábado, mas sim, segundo o texto original, um sabatismo, a saber, um descanso que permanece, que ninguém poderá perturbar. Esse descanso será desfrutado sobre a terra pelo povo de Israel nos dias do milênio. Naquele dia, reconhecerão as nações a raiz de Davi. Naquele dia, reconhecerão as nações
a raiz de Davi, ou seja, a Cristo. As nações vão reconhecer ele, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada, disse o profeta Isaías no capítulo 11, versículo 10. Portanto, em Isaías capítulo 11 e no capítulo 12, vemos que o Messias será um estandarte que atrairá para si as nações gentílicas. E sua morada, ou a sede do seu poder, será repleta de glória. O Senhor ajuntará o restante do seu povo, Israel, de todas as partes da terra, Judá e Israel, aonde é falado Efraim, viverão juntos em paz e julgarão seus inimigos, os filisteus, edomitas, moabitas e amonitas. O braço do mar do Egito, ou seja, o mar vermelho, se secará e o rio Eufrates será reduzido a 7 canais para que os judeus possam voltar à terra. Um caminho pleno ligará a Assíria e Israel para facilitar o regresso daqueles que se encontram no norte. No dia do milênio jubiloso, Israel entoará cânticos de gratidão e confiança. Com alegria, o remanescente salvo saciará a sede ao tirar água das fontes da salvação. Os israelitas também cantarão como missionários de Deus às nações, convidando-as a encontrar satisfação em Cristo. No céu, Cristo mesmo, será a porção da igreja, o povo celeste de Deus. Note este versículo. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. No estado eterno em que Deus será tudo em todos, finalmente ele descansará em seu amor. Nós temos uma referência profética a isto em Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O versículo 14 a 21 de Sofonias, capítulo 3, apresentam os cânticos de louvor que o povo restaurado de Israel entoará em louvor a Jeová por causa de seu amor e de sua maravilhosa libertação. A filha de Sião terá muitos motivos para cantar, regozijar e exultar. Não apenas os inimigos serão exterminados, mas o Rei Messias, o próprio Senhor Jesus, estará no meio deles. Não haverá razão, nenhuma razão para temores e fraquezas, pois o Deus poderoso, todo-poderoso, se deleitará em Jerusalém com alegria e amor. Então, todos os que lhe pertencem repousarão em seu descanso. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.